Bom, falando um pouco sobre a metodologia de CSC, a gente vai cobrir várias partes da metodologia. Vamos falar desde a introdução ao modelo de CSC, a gente vai passar pela estrutura de um CSC, o que é uma estrutura padrão de um CSC. A gente vai falar também sobre toda a parte de estratégia e planejamento para a construção de um CSC. A ideia é que a gente também fale sobre o desenho conceitual, que as consultorias chamam de blueprint, né? E também sobre o business case, né? Para você construir um CSC, qual que é o retorno sobre o investimento que o CSC vai trazer para a organização. A gente vai falar também sobre desenho detalhado do CSC. Depois de você ter feito o desenho conceitual, você faz um deep dive, vai detalhar mesmo quais são as atividades que vão ser migradas, etc. A gente também vai falar dentro dessa metodologia sobre a parte de construção do CSC, ou seja, o desenho detalhado já está pronto. Agora é começar a consolidar a estrutura, começar a trazer as pessoas para dentro do CSC, não importa de aonde elas estejam, né? Você começa a trazer essas pessoas para um centro, você começa a reorganizar os teus processos, começa a implementar os sistemas que você entende que vão ser importantes para a gestão do CSC. É um momento muito bom para se revisar processos. Logo depois disso daí, a gente vai estar falando sobre a implementação do CSC, que é o Go Live, né? O CSC entrando no ar, e é um momento que normalmente ele é uma mistura ali de alguns meses de trabalho que foram feitos na construção que agora estão entrando no ar. Então tem um pouco de excitação do projeto estar nascendo, né, e está agora enfim sendo utilizado, mas ao mesmo tempo entra essa próxima parte que a gente vai falar, que é o pós-implementação, que está ligado à estabilização, né? Porque quando você junta todos esses serviços e tira esses serviços que estavam sendo operados, né, essas tarefas, processos que estavam sendo operados em diversas unidades de negócio, espalhadas por uma região, quando você coloca todas elas juntas, começa a operacionalizar no dia a dia, e aí você começa a ver que você vai precisar fazer ajustes, né? Não só às vezes ajustes finos, como às vezes ajustes mais complexos, porque nem sempre, eu vou dizer que em 95% das vezes, ele não nasce redondinho, né? Você coloca ele no ar e você vai ajustando os serviços, porque muita coisa às vezes se perde nessa transição de conhecimento. Muitas pessoas não vêm não vão vir para o CSC, às vezes até por uma opção pessoal de ficar na região onde mora, e a partir daí você tem ali um pouco de quebra de serviços que vão acontecendo no dia a dia e você tem que ir ajustando ao longo do caminho, né? Depois de você ter passado por essa fase de estabilização, espero que todo esse conteúdo que a gente está colocando para vocês ajude muito em reduzir esse momento de estabilização, até porque a ideia é, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais material, mais recurso você tiver, você não precisa passar pelos mesmos erros que quem nunca passou pela implantação de um CSC vai passar no primeiro momento, como eu passei, muitos, talvez até você que esteja assistindo esse vídeo, já passou também. Então a ideia é a gente não repetir erros que às vezes a gente consegue prevenir. E aí, após passar dessa fase de implantação, pós-implantação e estabilização, agora é o momento de eficiência operacional na veia. Agora o CSC começa a ser cobrado continuamente por um melhor serviço, um serviço mais rápido, um serviço mais barato, com menos custo. E aí essa é a vida real de um CSC, né, de uma grande operação de back-office. É sempre procurar onde
tem oportunidades para eu reduzir os custos, aumentar a velocidade e melhorar a qualidade da minha operação, né? Após essa fase de eficiência operacional, que ela não termina, na verdade ela é contínua a partir do momento que você implementou, a partir desse momento você é um grande agente de eficiência operacional e vai ser cobrado por isso constantemente. Você também pode ter outros desafios, que é, por exemplo, o de expansão. A sua empresa pode estar passando por um momento de expansão, de compra de novas empresas, de ampliação de mercado, com novas unidades de negócio, e aí é o momento do CSC conseguir absorver essas novas operações, se possível, e isso vai ser muito cobrado do CSC, sem aumentar muito a sua base de custo, sem aumentar muito o seu headcount, que é o famoso ganho de escala, né? Eu consigo colocar mais operações para dentro de casa, mantendo mais ou menos a mesma estrutura, né? Ou absorvendo pouco da estrutura que tá chegando, né? Essa é a fase de expansão. Passando essa fase de expansão, que ela pode acontecer de tempos em tempos, a gente vai começar a falar sobre toda uma mudança de mindset que os CSCs estão passando nesse momento, onde eu, como CSC, eu não posso mais pensar em ser uma operação transacional. Eu tenho que juntar toda a operação transacional identificável na minha empresa, na minha organização. Então eu tenho que estar sempre buscando quais são as atividades que são transacionais e que eu poderia estar trazendo para dentro de casa, mas não é mais para que eu fique transacionando essas operações, mas sim para que eu possa otimizá-las e automatizá-las, sendo um grande agente de transformação digital dentro da empresa, principalmente trabalhando muito forte com automação de processos, né? E esse momento é um momento onde você começa a sair de um modelo transacional e você começa a ir para um modelo mais consultivo. Menos gente no centro de serviços compartilhados, mais especializado. As especializações são diversas, que vão desde especialização em melhoria de processo, especialização em Customer Experience, porque você tem que atender os seus clientes internos, provendo a eles uma experiência muito boa dentro dos serviços que são executados pelo CSC, e ao mesmo tempo você também começa a ser um agente que consegue trazer e consolidar dados, de dados você transformar em informação, de informação você transformar em insight. E é aí que entra a última parte do que a gente vai estar falando de metodologia, que é a parte onde a gente vai estar falando sobre o centro de serviço analítico, onde você já passou pela fase onde você já é mais consultivo e menos transacional, e agora você está evoluindo para um modelo onde você está sendo um centro analítico, já que todo o processamento de dados, ou uma grande parte do processamento de dados da empresa, passa pelo CSC. E o CSC já desenvolveu todas as habilidades necessárias para essa parte de análise de dados e ciência de dados, podendo trazer para a organização como um todo insights diversos, insights de negócio, né, tais como conseguir prever uma ruptura de estoque baseado nos dados que estão ali no ERP, de todas as transações que são feitas pelo CSC, né, e você conseguir prever uma ruptura de estoque, você conseguir ajudar o CFO com análises mais apuradas de fluxo de caixa, né? Tudo isso daí porque você está sentado numa montanha de dados e você desenvolveu todas as competências para ser um grande agente de análise e insights para dentro da organização. Então, com isso daí, a gente fecha
toda essa parte de metodologia, né? Todos esses passos que vocês viram, a gente vai acabar falando em cada um dos vídeos, a gente vai estar detalhando cada um desses passos e trazendo materiais de apoio que possam ajudá-los a passar por essa etapa de uma forma mais fácil.